Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São José Operário, então vamos lá. Então, hoje nós vimos na vez passada a curta carta aos Gálatas. Então, estamos vendo os escritos de São Paulo. Agora vamos ver, hoje, se Deus quiser, a carta aos Efésios. Bom, então, carta aos Efésios, ela é uma das cartas, talvez, tidas como... É uma daquelas que é escrita chamada, talvez, como pseudo-epigráfica. Quer dizer, é uma daquelas que alguns estudiosos duvidam que talvez tenha sido o próprio São Paulo que tenha escrito. Claro, o autor se identifica como Paulo, né? Ele fala Paulo apóstolo, no comecinho da carta, tá? E a gente vai ver que também tem uma conclusão final lá. Então, pode ser o próprio autor, né? Nada impede que seja o próprio São Paulo mesmo. Mas, desde o século XVI, essa autoria dele começou a ser contestada por alguns estudiosos. O primeiro que contestou foi um estudioso chamado Erasmo de Roterdã, e principalmente porque o estilo dela é diferente do estilo das outras cartas, né? Então eles acharam, puxa, o estilo dele não parece ser semelhante aos das outras. Os temas também, alguns são um pouco diferentes. E, além disso, o principal motivo é que aparentemente, ela não tem esse tom mais agressivo e impetuoso que São Paulo tem em algumas das outras cartas. Como a gente viu na carta aos Gálatas, né? São Paulo também é impetuoso ali, bem agressivo, né? Lidando com os problemas morais e pastorais, né? E além disso, aparentemente ela tem uma eclesiologia um pouco mais avançada. Quer dizer, ela olha, aparentemente, quando São Paulo escreve, parece que a igreja está mais desenvolvida. Então, alguns estudiosos questionam por causa disso, né? Claro que não são questionamentos absolutos, né? São possibilidades, né? A carta é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Isso não muda, mesmo que o autor não seja São Paulo, que seja um discípulo dele. Mas ele se identifica no começo da carta como Paulo apóstolo, né? E também no meio da carta também ele fala que é ele, tá bom? E deixa eu ver se aqui no final também, se não me engano. Vamos ver aqui. Então, no final também tem um tom meio pessoal, né? Bem no finalzinho ali, ó, 21, né? Versículo 21. Para saberdes o que se passa comigo e o que é que eu estou fazendo, envio a vós Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor. Ele vos dirá tudo o que se passa entre nós e leva a minha exortação aos vossos corações. Aos irmãos, paz e amor e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor perene. Então, quer dizer, ele fala, vou enviar Tíquico, né, para vocês saberem a respeito de mim e tudo. Tudo bem, poderia ser alguém, mas é meio estranho, né? Ele falando que vai enviar alguém com essa carta junto e a pessoa pode conversar com ele. Então, tem um tom meio pessoal também, de novo, esse desfecho, né? Não é um desfecho impessoal, tá? Também aqui no capítulo 3, né, ele fala aqui, por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, né? Então, ele se identifica como Paulo mesmo aqui, né? Bom, aí deixa para os estudiosos decidirem se é ele mesmo ou não, tá? Ela é tida como se ela tivesse sido escrita no cativeiro, na prisão. Então, ela é uma das cartas do cativeiro de São Paulo. As outras são Colossenses, Filipenses, Filemão, tá? E talvez também as cartas de Timóteo e Tito, tá? Também são tidas como cartas do cativeiro, quer dizer que São Paulo escreveu quando estava preso,
tá? Então ele não estava escrevendo de uma cidade. Coríntios não. Coríntios ele aparentemente não está preso. Ele está escrevendo a partir de Éfeso, aparentemente. Agora essa carta parece que ele está na prisão. Nós não sabemos exatamente em qual prisão que é, mas ele aparentemente, se for São Paulo mesmo, ele está escrevendo de uma prisão. E essa prisão pode ser a prisão final dele, a prisão que os Atos Apóstolos falam, que aconteceu no final da vida de Paulo, lá no finalzinho dos Atos Apóstolos, entre os anos 60 e 62, quando ele está aguardando o julgamento de César. A gente não sabe se essa foi a última prisão de Paulo, ou se ele foi solto, porque os Atos Apóstolos não falam que ele morreu, né? Só falam que termina com ele preso em prisão domiciliar. A gente não sabe se eventualmente ele acabou sendo solto, teria feito uma quarta viagem missionária que a gente não sabe, e preso novamente e morto. Isso não está narrado na Bíblia, tá? Alguns padres da igreja acham que ele foi solto dessa primeira prisão em Roma e que ele haveria feito uma outra viagem, talvez até a Espanha, e voltado e foi preso novamente e morto no ano 67 por Nero. Outros não, outros dizem que essa prisão no ano 62 foi a prisão final de Paulo. A partir daí ele já ficou preso e foi a última prisão dele em Roma. Então, aparentemente São Paulo está preso em Roma, ali por volta dos anos 60, escrevendo essa carta para a cidade de Éfeso. Tá? Se foi um discípulo de Paulo que escreveu, os estudiosos colocam essa carta lá para os anos 90, então 30 anos depois do martírio de Paulo. Tá? Então, esse é o debate que existe a respeito da autoria dessa carta. Bom, a expressão em Éfeso está ausente em alguns manuscritos antigos e pode ter sido acrescentada posteriormente. Éfeso é uma metrópole da Ásia, que é onde hoje é a Turquia. Tá? Então é perto da Grécia. Ali era uma cidade populada por gregos na época, hoje não é mais, mas na época era uma cidade populada por gregos, e ela fica bem na costa da atual Turquia, e é onde São Paulo passou ali ministrando o Evangelho, conforme Atos 19 e Atos 20. E a expressão pode ter sido acrescentada posteriormente, porque essa carta pode ter sido uma carta circular, quer dizer que São Paulo escreveu para diversas comunidades, não só para uma, né? Mas para diversas comunidades da Ásia, ali perto de Éfeso. Tá? Bom, então é isso. Éfeso também tradicionalmente é o lugar onde São João viveu com Nossa Senhora, então no final da vida deles. Então São João e Nossa Senhora tradicionalmente teriam morado em Éfeso, tem até uma casa ali que seria a casa deles, né? Onde eles teriam morado. Então ali era uma metrópole importante, era uma cidade grande, lá onde hoje é a atual Turquia. Bom, quais são os temas principais desta carta? Então, esta carta ela mostra Jesus Cristo reinando no céu ao lado do Pai e renovando a terra por meio da sua igreja. Então, Jesus Cristo reinando no céu ao lado do Pai e renovando a terra por meio da igreja. Esse é um dos questionamentos dos estudiosos, que eles acham, olha, uma noção muito desenvolvida de igreja não parece ser muito compatível com a pregação de São Paulo, que seria muito precoce, deveria demorar tempo até a igreja se desenvolver. Mas não necessariamente é assim, ainda mais porque os escritos dos essênios, que são antes de Cristo, já mostram certas noções hierárquicas na igreja até bem estabelecido lá entre os essênios. Então nada impede que Paulo tenha adotado isso também para os seus escritos. Ela não tem temas morais, ou não trata também erros doutrinais. Então, a comunidade de Éfeso não está em erro, ele não está corrigindo um erro. E também não tem graves imoralidades, né? Então, ele não está como a comunidade de Corinto, né, que tinha uma imoralidade muito grave, então, ou os Gálatas, né, que tinham erros ali em relação aos judaizantes, né, que esvaziavam o efeito da cruz de Cristo. Então, a intenção é mais prevenir do que remediar os problemas. E ele tem uma catequese mistagógica para os neófitos, quer dizer, os que acabaram de ser batizados. Então, é uma carta preventiva, né? Ele está escrevendo para prevenir problemas mais do que corrigir os problemas. Ele fala do mistério de Jesus Cristo, uma vez oculto, mas agora revelado. Então, era um mistério. O Cristo Redentor, com a morte violenta na cruz, foi o sacrifício que salvou tanto os judeus quanto os gentios. E ele reina atualmente à direita do Pai no céu, exaltado acima de toda a criação e dos anjos. A gente vai ler sobre isso, mas é um atestado para a ascensão de Jesus, né? Quer dizer, Jesus não está neste mundo, ele está reinando onde o Pai reina, né? Do modo como o Pai reina, tá? O Pai reina de fato neste mundo, esse mundo pertence a ele, mas reina
de maneira oculta, discreta, né, mas certa. E assim Jesus também, né, ele reina como o Pai reina, ele está ao lado de Deus Pai. Então também é um testemunho para a ascensão de Jesus, mesmo que ele não descreva a ascensão de Jesus como aconteceu, mas ele fala que Jesus está no céu ao lado de Deus Pai. A ressurreição, a ascensão e a entronização de Cristo também são mistérios de salvação e que continuam a derramar graça no presente, tornando-nos participantes da missão profética, real e sacerdotal para o mundo. Então, quer dizer, Jesus ao lado do Pai continua a agir hoje por meio da igreja e nos associar ao seu mistério. E o mistério do corpo de Cristo, que é a igreja, a nova criação em Cristo, é uma convocação santa e universal e que brilha no mundo dilacerado pelo pecado. Então ele começa a falar muito da igreja. Então Jesus reina no mundo como? Por meio da igreja. Então Jesus reina no mundo por meio da sua igreja. É assim que ele reina. E a vida da igreja vem da Santíssima Trindade, do qual nós somos feitos filhos de Deus Pai, corpo de Cristo e templos do Espírito Santo. Então são as três expressões da igreja que estão aqui na carta aos Efésios. Então no capítulo 1 fala que nós somos feitos filhos de Deus Pai. Capítulo 1, versículo 5. No capítulo 5, versículo 22, fala que nós somos feito corpo de Cristo. Então, em relação ao Pai, nós somos filho. Em relação a Cristo, nós somos corpo. E em relação ao Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 21, nós somos templo. Então, são as três formas como nós nos relacionamos com Deus. Ao Espírito Santo como templo, a Cristo como membros do seu corpo e ao Pai como filhos. Então, são os três modos, são três pessoas, três relações diferentes. A gente se relaciona de modo diverso com o único Deus. E a vida da igreja vem dessa Santíssima Trindade. E claro, a graça que une a Deus de fato está em Cristo. E aqui aparece, nesta carta, as 4 notas clássicas da igreja, da catequese. No capítulo 4 aparece que ela é una, uma única igreja. Então, a igreja é una, não existem várias igrejas de Cristo, existe uma, a única igreja de Cristo. Ela é santa, no capítulo 5, versículo 27, católica, capítulo 2, versículo 19, e apostólica, capítulo 2, versículo 20. Então, as 4 notas da igreja, elas aparecem, que a gente ensina no catecismo, né? A gente diz no creio, niceno, então estão aqui, nessa carta. Então, uma igreja que é santa, não por causa dos membros, os membros são pecadores, ela é santa pela sua origem, que é Jesus Cristo, e pelo seu destino, que é o céu, e pelos meios que ela usa, que são a palavra e os sacramentos. Os membros não, os membros somos pecadores, todos nós, né? Mas a origem dela é santa, que é o próprio Cristo, o destino dela é a glória celeste junto do Pai, então é santo, e os meios que ela usa da graça, os sacramentos, a palavra, são santos também, porque foram dados pelo próprio Cristo. Então é por isso que ela é santa. Católica, porque ela tem a totalidade da revelação de Cristo, né? Então ela tem toda a revelação, não tem só parte, e também ela é destinada para todos os povos, né? Não só para um povo, para o povo judeu, para este povo, para todos os povos de todas as épocas. E apostólica, claro, porque ela é construída sob o fundamento dos apóstolos, então da pregação daqueles que encontraram com Jesus pessoalmente depois da ressurreição e tinham autoridade estabelecida por ele. Então a igreja é apostólica porque a estrutura de autoridade dela vem desde os apóstolos, não foi uma pessoa que aceitou Jesus de maneira particular na sua vida e começou a fundar uma igreja. Não, a estrutura hierárquica da igreja, a estrutura de governo da igreja, vem desde o tempo dos apóstolos, que foram impondo as mãos sobre os bispos e futuramente os outros bispos e assim por diante até chegar nos nossos bispos atuais, tá? Então, tem uma catequese mistagógica, quer dizer, uma catequese que nos ensina sobre o mistério do matrimônio sacramental. Então, aqui é onde aparece mais claramente no Novo Testamento o sacramento do matrimônio, tá? Em Mateus 19, lá quando Jesus fala do sacramento do matrimônio, aparece, claro, ele fala que um homem e uma mulher, um homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne, portanto não separe o homem que Deus uniu. Então, claro, aí tem já algo do matrimônio, principalmente porque é o Deus uniu, né? O que Deus uniu, então no sacramento é Deus que faz, mais do que nós, né? Primeiro Deus faz e nós contribuímos, né? Então Deus uniu, então tá, sacramento do matrimônio porque é Deus que une. Mas, assim, mais claramente, o que é o matrimônio mesmo, aparece aqui, né? Porque para os judeus, eles viviam o que se chama de união natural, então o compromisso de você estar com uma pessoa, tá, e tentar ser fiel a ela. E esse compromisso dependia muito da força do homem. E claro, a força do homem e da mulher, né, não é força nenhuma, é fraqueza, né? Então, por causa da dureza do coração,
era possível, inclusive, existir coisas como o divórcio e coisas assim. Por quê? Porque aquilo ali era um matrimônio natural, dependia da força natural do homem e da mulher. A partir de Jesus, aquilo se torna um matrimônio sacramental. Não depende mais só da força do homem e da mulher, mas depende principalmente de Deus e também do homem e da mulher se aceitarem essa graça que eles receberam no sacramento do matrimônio. Claro, se contribuírem para ela, porque o sacramento não é mágica, né? O sacramento é uma graça oferecida gratuitamente e ela está à disposição de todos aqueles que querem, né? Que desejam livremente e que contribuem com essa graça. Então, aqui vai ter uma catequese mistagógica para o matrimônio. E ele associa o homem e a mulher a partir do mistério entre Cristo e a igreja. Então, Cristo esposo e a igreja esposa. Então, ele, olhando para Cristo e a igreja, ele fala como que deve ser um matrimônio entre homem e mulher no plano de Deus, né, no sacramento. Ele fala de Cristo como cabeça. Cristo como cabeça da igreja, né? E o homem como cabeça da mulher. Ele fala disso aqui, né? Cabeça pode ter vários significados. Em primeiro lugar, pode ser regente e líder, né? E óbvio que Cristo é o regente e o líder da igreja, né? Quem é o líder da igreja católica? É o Papa? Não, é o Cristo, né? Cristo é o líder da igreja católica e o Papa, claro, é o seu representante aqui na terra, né? O seu vigário. Então, aquele que está no lugar de Cristo enquanto ele não está visível. Mas a cabeça da igreja católica é Jesus Cristo, né? Ele é a cabeça da igreja. E, claro, os seus representantes aqui na terra agem em seu nome. Heródoto usa também o termo para se referir à origem de um rio. Então, a cabeça de um rio pode ser sua nascente. Tá? Assim como o Filão de Alexandria usa o termo para se referir a Esaú como a cabeça do seu clã, quer dizer, a origem do seu clã. E o Testamento dos 12 Patriarcas identifica os espíritos enganadores como a fonte dos maus comportamentos da juventude. Então, Cristo pode ser a cabeça como líder, mas também pode ser a cabeça como a origem. Né? Então são os dois sentidos, né? Ele é a cabeça no sentido de a origem, né? Vem dele, né? A igreja vem dele, vem do coração aberto dele. Então não só como líder, né? Como aquele que manda, que de fato ele é líder, mas ele é também a origem, né? Então cabeça pode ter esses dois sentidos, tá? E Paulo usa esse termo para colocar Cristo como cabeça da igreja. E olhando para o Gênesis, assim como ele vê que Adão foi a origem da sua mulher Eva, cabeça e fonte dela, Cristo também é a origem da igreja. Então, assim como então tá bom. Então, continuando. Então, ele fala, essa expressão de Deus aos santos, então é interessante isso, porque essa expressão de chamar pessoas de santas não é comum no Antigo Testamento. Santo era Deus, Deus era santo, né? Também santas eram as coisas de Deus, né? As coisas separadas, né? Deus era santo, porque era separado dos outros deuses. Também as coisas de Deus eram santas, porque eram separadas só para Ele, né? No templo, o altar, os objetos do altar eram santos, né? A Arca da Aliança era santa. Mas pessoas santas, isso não acontece muito, né? A única exceção que acontece isso é no livro de Daniel, tá? Daniel é o único lugar onde aparecem pessoas que seriam santos, separados para Deus, né? Mas também como uma expectativa, né? A expectativa da santificação das pessoas. Agora, no Novo Testamento, tem essa explosão de santidade, né? Todo cristão é santo. Por quê? Ele é santo porque ele pertence a Deus. Deus o torna santo, Deus habita nele, então ele é santo. Ele é morada do Espírito Santo, então ele se torna santo. Assim como a Arca da Aliança, assim como o templo e os objetos do templo, tá? Então, antes, não havia lá, por exemplo, no Gênesis, a única coisa que fala que era santo era o sábado, né? Santifica o sábado, né? Por quê? Porque era o sábado, o homem foi feito para o sábado, para gozar da presença de Deus, repousar nele e Deus repousar no homem. Então o sábado era santo. Mas a partir do pecado original, lá no Gênesis, não aparece mais nenhuma vez a palavra santo. Ela volta a aparecer no Êxodo, mas não para as pessoas, mas aparece mais para objetos, para feriados, para coisas ligadas a Deus. E agora, com Jesus Cristo, a partir de Jesus, tem essa explosão de santidade. Até as pessoas são chamadas de santas, né? Por quê? Porque são marcadas pelo selo de Cristo, pela fé no batismo, tá? E pelo Espírito Santo. Aqui vai entrar um chamado de hino, que alguns estudiosos chamam de hino pré-paulino, tá? Então tem esses hinos nessas cartas que nós vamos ver, Efésios, Colossenses, Filipenses, são hinos chamados hinos pré-paulinos por alguns estudiosos, porque alguns estudiosos acham
que esses hinos não foram compostos exatamente por São Paulo, mas que ele ouviu esses hinos nas comunidades em que ele foi pregar, e aí ele colocou esses hinos que ele ouviu nas comunidades aqui nas cartas dele como uma oração de ação de graças, tá? Bom, de novo, é uma hipótese, né? É uma hipótese que alguns estudiosos têm, o fato é que está escrito aqui, né? Quem foi que realmente inventou esse hino aqui, não sabemos, né? Se foi o próprio São Paulo ou se ele ouviu esse hino e colocou aqui na carta, mas é um hino muito bonito. Então são os hinos riquíssimos que tem nessas 3 cartas e que nos falam muito de Cristo, são riquíssimos na cristologia, quer dizer, para falar de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no seu amor. Então, olha que interessante. Então, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, que aparece aqui a eternidade de Jesus Cristo. Então, Jesus existe antes da fundação do mundo. Ele não nasceu no tempo, ele não foi gerado, né? Gerado no tempo, né? Nunca existiu um tempo em que o Pai não tinha o Filho, sempre teve o Filho. E no Filho, a partir do Filho, e nós somos imagem e semelhança do Filho, Deus também, desde toda a eternidade, pensou em cada um de nós e nos elegeu para a santidade. Claro, Ele não nos criou, Ele não nos criou eternamente, Ele nos criou no tempo, né? Nós nascemos no tempo. Mas desde toda a eternidade, Deus pensou em nós, em Cristo, ao olhar para o seu Filho, tá? Então, Cristo que existe desde antes da fundação do mundo, a pré-existência dele. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual Ele nos agraciou no amado. Então Deus nos predestinou. Existe uma predestinação para os cristãos? Existe. Deus nos predestinou. Desde sempre, Ele teve um destino, Ele colocou um caminho para nós, um caminho de pedras, porque nem aquele caminho de pedras que a gente pode caminhar por sobre um rio, sabe que às vezes tem um rio que tem umas pedrinhas, você pode atravessar. Então assim, tem um destino, tem um caminho para nós caminharmos, e esse caminho é a santidade. Então Deus nos predestinou a sermos santos, todos, né? Deus predestina, sim, para a glória, tá? Então, no plano de Deus, todos somos predestinados à glória, mas Ele pode predestinar para a perdição? Não, né? O ensinamento da igreja é que Deus não predestina ninguém para a perdição. Algumas correntes cristãs aí, né, ligadas ao calvinismo, dizem que Deus predestina uns à salvação, outros à perdição, tá? E aí, enfim, Ele, na verdade, está todo mundo perdido, e aí Ele escolhe salvar alguns, né, para essas correntes, né? Para nós católicos não, né? Isso não é nosso ensinamento. Deus predestina sim, mas todos para a glória, claro, dependendo da nossa cooperação, né? Ele quer com a nossa cooperação. Alguns Ele predestina de verdade mesmo, e pronto, acabou, né? Para a glória, até sem muita colaboração, né? Um exemplo disso bem claro é quando você batiza uma criança, ela morre logo depois, né? Deus predestinou ela para a glória, sem a cooperação nenhuma dela, né? Quer dizer assim, ela, mesmo uma não batizada, muito provavelmente, né? É o que a gente crê, né? Que tem grande esperança, é isso. Deus predestinou essas pessoas para a glória totalmente, predestinou assim, em sentido absoluto, né? Elas estão predestinadas à glória e nem precisaram fazer nada para alcançar essa glória, né? Nós não, nós somos predestinados, mas temos o combate dessa vida, né? A perseverança, né? Então existe uma predestinação especial de Deus. Algumas pessoas Deus predestina de maneira especial para a glória. Então esses, Deus, pelo seu plano, já quis salvar de maneira total. E outros Ele predestina, como nós, né? Como um caminho de glória com as graças que Ele vai dar, e não predestina ninguém para a perdição, né? Isso não é ensinamento, nem está aqui na Sagrada Escritura, né? Isso daqui. Mesmo São Paulo ele fala que Deus, na carta a Timóteo, quer que todos os homens sejam salvos, né? Então, se Ele quer que todos os homens sejam salvos, todos estão predestinados à salvação. Ele não criou ninguém para se perder, tá? E é pelo sangue deste que temos a redenção. Então, claro, a redenção vem pelo sangue de Cristo. A remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Então, quer dizer, a graça vem pelo sangue de Cristo, tá? E é um mistério que estava oculto. Só é revelado em Cristo. Então, Cristo revela mistérios. A nossa vida é um mistério revelado por Cristo, tá? E sem Cristo fica mais misteriosa do que ela já é, tá? Então
o mistério é revelado pelo Jesus Cristo, morto e ressuscitado, tá? Que morreu por nós, e nós nos associando a Ele. Infundindo-nos toda a sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Então, também em Cristo a gente aprende a conhecer a vontade de Deus, tá? Que também é uma vontade oculta, não é uma vontade fácil de ser conhecida, nem sempre, tá? Então, a gente conhece plenamente a vontade de Deus a partir da salvação em Cristo, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude, de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Então, Cristo como cabeça, novamente, apareceu pela primeira vez aqui essa expressão, né, do Cristo como cabeça, né, de todos, né? O que significa cabeça? Pode ser liderar, né, reger, mas também pode ser como origem, né? Origem, a cabeça de um rio, né? A nascente de um rio. Então, a partir de Cristo é originar a salvação de todos, os da terra e os do céu, né? Então, também os anjos que escolheram a Deus na eternidade, eles escolheram por graça de Cristo, né? Então, naquela grande provação dos anjos que escolheram alguns rejeitar a Deus e outros aceitar o plano de Deus, eles escolheram por Cristo, né? Pela graça de Cristo, né? Então, é um mistério. Como que isso aconteceu? É um mistério cósmico, né? Deus redime o cosmos inteiro, né? O céu, a terra, na verdade, o universo inteiro, né? Então, tudo é redimido por Cristo, tá? Nele, predestinados pelo propósito. Então, aqui também uma coisa interessante, né? De em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Então, às vezes as pessoas vão perguntar, né? Aquelas perguntas de criança. Ah, mas tem cachorro no céu? Né? Então, assim, bom, depende da sua resposta, né? Se você imaginar como uma alma imortal, um cachorro, não, claro que não, né? Porque o cachorro não consegue conhecer a Deus, né? Ele não consegue conhecer e amar a Deus, mas ele consegue conhecer e amar seu dono, que é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, aí já entra alguma coisa, né? Mas ele não consegue ver diretamente a Deus. Então, quer dizer, uma alminha de um cachorro no céu, segundo o conceito de Santo Tomás de Aquino, não existe, né? Mas e quando o homem e a mulher, que são imagem e semelhança de Deus, estiverem totalmente redimidos e com o seu corpo, na nova criação que envolve os céus e a terra, Deus não pode também redimir, inclusive toda a criação, os animais? Então, é um questionamento que fica. Então, às vezes a gente vê esses vídeos de internet, né? Ah, tal, tem alma, não tem cachorro no céu, não tem cachorro no céu. Bom, resposta curta para a criança, né? Se você precisar de um cachorro para ser feliz no céu, Deus vai ter o seu cachorro lá. Mas a verdade é o seguinte, a redenção de Cristo é cósmica. Então, nada exclui que no final, na plenitude dos tempos, na plenitude estamos agora, mas no final dos tempos, né? Que Deus recrie, inclusive, todos os animais e seres vivos e plantas, e com essa riqueza, ele redima todo o céu e a terra e nós juntos, né? E o cachorro pode não ver diretamente a Deus, porque ele não consegue conhecer a Deus, mas ele vê o homem e a mulher que são imagem e semelhança de Deus, né? E sabe amá-los. Então não é uma questão fechada, na verdade, teologia. A igreja não tem um ensinamento a respeito disso, né? Tem teólogos que podem dizer que não, e tudo bem, e tem teólogos que podem dizer que, imaginando uma redenção cósmica, talvez no final dos tempos, na parousia, quando todos forem ressuscitados e recriados, nada pode, de repente, segurar a mão de Deus, se Ele quiser fazer isso, né? Se estiver nos planos dele, né? Aqui tem uma redenção cósmica, aqui nos planos de São Paulo, né? Então, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, né? Então, interessante isso, né? Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo. Então, olha como é interessante isso daqui. Nós somos, algumas traduções vão dizer, os que de antemão colocamos nossa esperança em Cristo, né? Também é uma outra. Por quê? Claro, a esperança de todo o universo é Ele. A esperança de todo aquele que morre é Jesus Cristo. Mas nós somos aqueles que antes da morte, antes do fim, colocamos nossa esperança em Cristo. Então nós já vivemos essa vida já na esperança dele. Nós somos os que de antemão, né, com antecipação do céu, não no céu, mas já agora a gente já coloca nossa esperança em Cristo, né? Então esse hino aqui de São Paulo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é o evangelho de São Paulo. O evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e de que Ele está vivo e age enviando o seu Espírito Santo nos santificando, tá? E nos justificando. Então esse é o Evangelho para São Paulo.
E nela, tendo crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Então, penhor significa garantia para a redenção do povo que ele adquiriu para o seu louvor e a sua glória. Então, quando você vai pegar um empréstimo, você deixa um penhor, né, como garantia de que você vai pagar, né, aquele empréstimo. Você deixa lá seu relógio, né, você deixa um anel, não é isso? Então, é uma parte sua, no fundo, né? Se você fala assim, olha, se eu não pagar, eu vou sofrer uma perda com isso, né? Então, Deus nos doa a si mesmo como penhor, Ele doa o seu Espírito como garantia da nossa salvação. Quer dizer, se a gente não se salvar, é uma perda para Deus, de certo modo, né? Então, assim, é a garantia, né? Como se ele estivesse se penhorando, ele se penhora a si mesmo. É como se a gente deixasse um rim nosso como penhor ali, né? Do empréstimo, né? Então, é forte isso, né? O Espírito é o penhor da salvação. É Deus que se doa uma entranha de amor dele e sela em nós isso. Lembrando que o selo não é o selo de carta, né? O selo é aquele selo de... não o selo da carta como a gente tem hoje, mas é o selo daquelas cartas antigas, né? É o selo daquela quando você derrama cera e marca aquela cera com um carimbo, né? Então esse é o selo, né? A marca, né, do carimbo, né? Ou então às vezes o selo quente, né? Às vezes você marca o boi, né, com aquele ferro quente. Então esse é o selo, segundo São Paulo. Essa marca quente, né, que imprime em nós a imagem de Deus, né? Então esse é o selo, não é um selo de colar que você pode tirar, né? É uma marca, né, que não sai, né? Então é isso, né? Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Então, olha só, São Paulo está elogiando aqui, né, a comunidade, né? Não são muitas que ele elogia, né? Então, mas isso aqui ele está elogiando, né? Os Gálatas não tiveram esse privilégio aqui, nem os Coríntios, né? Bom, vamos lá. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Então aqui está a ascensão, né? São Paulo fala da ascensão, né? Está aqui, o mistério da ascensão, né? Jesus está sentado à direita nos céus, muito acima de qualquer principado, autoridade e poder e sabedoria, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Então Jesus que está acima de todos os anjos e santos, né? Claro, porque ele é criador de todos eles. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que planifica tudo em tudo. Então, agora aparece aqui a igreja como corpo de Cristo e ele como a sua cabeça, tá? Então, aqui começa a aparecer essa eclesiologia aqui, o ensinamento da igreja de São Paulo. Então, essa é a exortação inicial. Agora, a partir dessa exposição doutrinal, que vai desde o versículo 3 do capítulo 1 até o capítulo 3, São Paulo vai fazer a sua exposição doutrinal, tá? A origem divina da igreja, a oração que é necessária pela igreja, como que a igreja é construída, como que ela é um mistério e, novamente, uma oração para a igreja, tá? Depois, nos capítulos 4 ao capítulo 6, São Paulo vai fazer exortações morais. Ele vai olhar para a unidade da igreja e que deve ser também como nós devemos nos comportar, como unos. Depois, a maturidade moral, que todos nós devemos ter, nós que estamos na igreja. Depois, como que deve ser a vida doméstica das famílias na igreja. E depois do combate espiritual na igreja. E por fim, uma saudação final que tem um tom bem pessoal de São Paulo, como nós vimos, né? Então, é isso, né? Vamos lá. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivíeis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que age agora opera nos filhos da desobediência. Então, quem não pertence a Cristo, no fundo, pertence ao diabo, né? É isso. Tanto é que no batismo se faz um exorcismo. Quando você vai batizar uma pessoa, você impede que aquela pessoa seja livrada do mal, né? E a pessoa mesmo
se ela tiver consciência, ela fala que renuncia ao demônio, né? Então, porque a verdade é que a gente não tem um poder tão forte sobre nós mesmos. A gente acha que domina a própria vida, mas não domina. Quando a gente acha que domina a própria vida, na verdade que domina é o diabo, né? E se a gente entrega a nossa vida para Deus, daí, claro, nós somos realmente livres, né? Então, quem não está sob o poder de Cristo, de certo modo, está sob o poder do diabo, tá? Com eles, nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne, satisfazendo vontades da carne e os seus impulsos. E éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Então, nós já vivemos uma vida de ressuscitados em Jesus Cristo. A vida nova de Cristo, que está vivo, age na nossa vida nova. Então, nossa vida se associa à vida de Cristo. Se Cristo está vivo, significa que Ele age também na nossa vida. E a nossa vida é feita uma vida viva mesmo, não uma vida para a morte, selada para a morte. Pela graça fostes salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. Então, de novo, o caminho da predestinação, né? O caminho que ele coloca ali para a gente caminhar. Então, até as boas obras, elas foram preparadas para a nossa glorificação. Deus preparou o caminho das boas obras para nós. Então, claro, quem merece ser salvo? Ninguém, né? A salvação é dom, sempre foi e sempre vai ser. A salvação é dom, Deus dá a salvação. Até mesmo se a gente é capaz de fazer boas obras, isso é dom de Deus, né? Porque se fosse por nós mesmos, a gente não seria capaz disso. É a imagem de um pai que ama muito o filho, e o filho em gratidão ao pai, quer presentear o pai, mas não tem dinheiro, então ele vai lá, pede para o pai levar ele na loja, pede para o pai erguer ele para a prateleira, ele pega lá o presente na prateleira, vai lá no caixa, pede para o pai o dinheiro, paga com o dinheiro do pai lá no caixa, depois volta para casa, levado para casa pelo pai e em casa dá o presente para o pai. Então, quer dizer, claro, no fundo tudo foi um caminho predestinado pelo pai, né? Mas foi o filho que fez também, né, livremente. E ele fez também em resposta ao amor do pai em primeiro lugar. Que claro, se o pai fosse mau, o filho não iria querer dar um presente para ele, né? Então é assim, né? Então, no fundo, a salvação é sempre graça, sempre graça. Mas a gente coopera com ela, com as boas obras, não para comprar a Deus, né, mas como cooperação da graça do dom de Deus, né, que Ele fez para que nós andássemos. Por isso, vós que antes éreis gentios na carne e éreis chamados de incircuncisos, pelos que se chamam circuncidados, em virtude de uma operação manual na sua carne, lembrai-vos de que naquele tempo estavais sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel, e estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto, pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro e suprimido em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz. Então, quer dizer, Cristo, pelo seu sacrifício, ele abole aquelas leis que separam os povos uns dos outros. Agora, todos os povos podem buscar diretamente a Jesus Cristo e serem unidos numa mesma igreja. Não existe mais separação, né? Então, se a gente é a igreja do Brasil, a igreja dos Estados Unidos, a igreja da Inglaterra, da Itália, da China, todos nós somos um só em Cristo, né? Não existe mais esse muro que nos separa, tá? A gente tem costumes diferentes, mas nada nos separa se estamos unidos em Cristo pela fé e pelos sacramentos, né? E pela autoridade da igreja, claro, né? Assim, ele veio e anunciou a paz a vós que estavais longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos, então a igreja é apostólica, e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue em um santuário sagrado no Senhor, e vós também, nele sois coedificados para seres uma habitação de Deus no Espírito. Então, todo cristão é uma habitação de Deus, é um templo. Se não existe mais um templo só onde Deus habita, ele habita nos cristãos, né? Ele habita naqueles que pertencem a Ele. E se de alguma forma Ele habita aqui, né, pela Eucaristia, Ele habita aqui porque aqui tem cristãos que creem, né, e que vêm aqui, que celebram a Eucaristia aqui. Porque se não houvesse, né, Ele não habitaria aqui nem mesmo pela Eucaristia, né? Então, antes de habitar aqui na Eucaristia, Ele habitou em cristãos, né? Um padre na comunidade, né, que celebra unidos à Eucaristia e, portanto, por isso que Ele permanece conosco aqui. Por essa razão, eu dobro... Cadê? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Então, aqui aparentemente Paulo está preso, né? Certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Por uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás os expus sumariamente. Lendo-me, podeis compreender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Às gerações e aos homens do passado, ele não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, de novo, né? A salvação se dá por meio de Cristo, tá? Então, não se restringe a um povo. Desse Evangelho, eu me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto, desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem ousamos chegar-nos a Deus confiadamente pela fé. Então, Deus age neste mundo e no cosmos inteiro por meio da Igreja. Então, por meio da Igreja, Ele age. Aqui fala que até os anjos, né, os principados das autoridades, se sentam para olhar os mistérios revelados por Deus na sua igreja. Forte isso, né? Os padres antigos diziam que na hora que a igreja se reunia em concílio ecumênico, até os anjos se sentavam para ouvir, né? Então, é um pouco se inspirando nesse daqui de São Paulo, né? São os mistérios de Deus que são plenamente revelados em Jesus Cristo, que é o verdadeiro homem e que mostra o verdadeiro sentido, a verdadeira razão pela qual Deus nos criou a todos. Não para sermos povos separados, como judeus, porque Jesus era judeu, mas para todos, por meio de Cristo, nos chegarmos ao Pai, né? E isso é a verdadeira razão. Era um mistério antes, não estava revelado isso totalmente no Antigo Testamento, não se sabia como que isso ia acontecer. Tinha a expectativa das profecias, né? Que nos tempos vindouros todos iriam louvar o único Deus de Israel, mas como que isso ia acontecer não estava revelado, foi revelado em Cristo, tá? Por isso, eu vos peço que não vos deixeis abater por causa das minhas tribulações por vós, o que por vós deve ser motivo de glória. Por essa razão, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que Ele conceda, segundo a riqueza de sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito, no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Então, de novo, o poder transformador do Espírito. Ele fala tantas vezes do Espírito Santo aqui, né? Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Então, é Ele que age. É o Espírito Santo que torna Cristo presente e que fortalece o homem interior. E ele fala de novo, né? O Pai do qual toda a família toma seu nome. Então, de novo, né? Todo pai é pai à imagem de Deus Pai, né? Ou deveria ser, pelo menos, né? Toda autoridade, ela tem uma sombra do que é a autoridade de Deus, né? Deveria ser assim, pelo menos, né? Então, é daí que vem. E se não é assim, mais cedo ou mais tarde, isso cai e vai desaparecer. Então, a fonte de toda autoridade, toda paternidade é Deus Pai.
Assim, tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Então, de novo, ele fala dessa profundidade do mistério de Deus, né? Como Deus é profundo, como assim, tem várias dimensões, né? Não é só uma coisa assim ali simples, né? Que você coloca numa caixinha e entendeu tudo. Não, Deus é profundo, ele é um mistério que a gente nunca termina. Aquele cujo poder, agindo em vós, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo que nós podemos pedir ou conceber, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Né? Então, o poder que age em nós é o Espírito Santo, que torna Cristo presente em nós. Ele pode fazer muito mais do que podemos conhecer ou conceber, forte isso de novo, né? Muito mais do que nós podemos imaginar, e a glória na Igreja, em Cristo. Então, de novo, a importância da Igreja, né? Às vezes você vai ver as pessoas, né, falam tanto hoje, tal, você tem uma religião? Sim, eu creio em Deus, tal, creio, mas Igreja não, Igreja não importa, né? Igreja é coisa dos homens, tal. Não, olha como a Igreja é importante para Paulo aqui, Deus que age na Igreja, né? Então importa sim, tá? Então não é que a Igreja não importa, importa sim. A Igreja é a forma como Deus quis agir neste mundo. Ele escolheu agir deste modo. Não fomos nós que escolhemos, tá? Então isso é forte, né? Então para Paulo a Igreja não é uma coisa qualquer, né? Cristo age na Igreja e redime o cosmos inteiro por meio dela. Exorto-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Então de novo São Paulo preso, né? A andardes de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, claro, se a gente é um só povo, se todo mundo pode procurar a Jesus, o que isso significa? Que nós deveríamos ter paz entre nós, né? Pelo mesmo Espírito que é derramado sobre todos nós. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Então, quer dizer, a vocação de todos nós é uma só, a divina, né? Para estar com o Pai. Não existe outra vocação, ninguém recebe outra vocação, tá? A vocação é uma só, divina. Há um só corpo e um só Espírito. Então, cadê? Desculpe. Um só corpo e um só Espírito, assim como uma só esperança e vocação. Tá. A qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, de novo, São Paulo não crê em três deuses, ele crê em um só Deus. Uma só fé, quer dizer, não existem várias fés, né? Eu tenho minha fé, você tem a sua. Não, uma só fé, né? A fé vem de Deus, né? A fé é nesse único Deus que se revela. Então a fé é adesão ao Deus que se revela, e é um só Deus, e ele não mente. Então, uma só fé. Não existem várias fés para chegar até Deus, existe uma só. Existem compreensões distintas e talvez compreensões mais completas e mais incompletas dessa fé, mas é uma só fé, não existe outra. Um só batismo, por isso que na igreja a gente só batiza uma única vez, né? Não existe outro batismo, porque a verdade é que não existe ex-filho, né? No batismo a gente é feito filho, e quem é filho, pode ser um mau filho, pode ser um filho ingrato, mas é filho, né? Então assim, não existe ex-filho, então um só batismo, uma vez feito filho, é filho, tá? E um só Espírito, tá? Que é o mesmo Espírito Santo que age em todos, por meio de todos. Mas cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Por isso é que ele te diz, por isso é que ele se diz, tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra? E o que desceu é também o que subiu, acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. Então aqui de novo fala da ascensão de Jesus. Jesus que subiu aos céus. De novo, essa imagem de Deus está no alto, né? Naquela época se acreditava que Deus tinha um trono no alto céu, nas nuvens.
Claro, por isso que São Paulo fala disso, né? Hoje a gente sabe que os céus não estão lá em cima das nuvens, mas na profundidade da essência mais profunda das coisas deste mundo, né? Mas a imagem permanece, né? De Jesus subindo. Por que Jesus subiu na ascensão? Porque se era essa concepção que as pessoas tinham de Deus na época, de um Deus no trono lá no alto, é isso que Jesus ia fazer para mostrar para onde ele foi, né? Para mostrar que ele estava junto do trono de Deus, tá? Então, de novo, a ascensão aqui aparecendo de São Paulo. É ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, de novo, as diversas vocações que surgem a partir do Espírito que Jesus derrama lá dos céus, né? Em primeiro lugar, os apóstolos, testemunhas da sua ressurreição. Também os profetas, aos quais Deus falou de maneira privilegiada ao povo de Deus. Mestres são os que ensinam, né? E assim por diante, cada um recebendo um carisma. Então, são carismas diferentes e cada um recebe riquezas diferentes para o único corpo de Cristo. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, no estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com operação harmoniosa, de cada uma de suas partes, realiza seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Então, ele fala, né, desse corpo que tem diversas partes, diversos membros. A gente já viu essa imagem de novo lá na carta aos Coríntios. Então, se não foi São Paulo que escreveu, com certeza foi um discípulo muito próximo dele, né? Porque a gente viu, é muito parecido o que ele fala na carta aos Coríntios, né? Isto, portanto, digo no Senhor testifico, não andeis como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus, pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Então, claro, quem está longe de Deus tem os pensamentos sombrios, né? Falta luz, né? A pessoa não enxerga as realidades da vida como deveria enxergar. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda a sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Se realmente o ouvistes e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e a revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Então, quer dizer, é possível ficar bravo, mas sem pecar, olha só, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, não guardar a ira, né? Então, às vezes a gente fica nervoso, né? Mas não guardar esse nervoso, esse rancor até o pôr do sol, né? Então, por quê? Porque isso dá lugar ao diabo, né? O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Então, olha que interessante. Também é necessário trabalhar, não só para se sustentar, mas para poder fazer a caridade, né? Quem trabalha tem para poder ajudar os outros também, né? Então é bom quando você ganha no trabalho e pode ganhar mais, não necessariamente é ruim, porque o que você ganha mais também te possibilita ajudar mais as pessoas, né? Então, claro, o trabalho não é só o sustento, é também, né? Mas é também para fazer a caridade com aqueles que mais precisam, tá? Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastados de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como em Deus Cristo vos perdoou. Então, novamente, a capacidade de dar o perdão. Então, são exortações morais que ele dá
como que se vive a unidade da comunidade da igreja? Desse jeito, né? Pelo perdão, não guardando rancor até o dia seguinte, se afastando das impurezas e assim por diante. Controlando a língua, né? Fala aqui, né? Não falando coisas que não servem para a edificação dos outros. Agora, ele vai entrar aqui na parte que ele fala da vida doméstica, né? A maturidade moral e a vida doméstica. Capítulo 5. Tomai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, assim como Cristo também nos amou e se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício de odor suave. Olha que interessante isso daqui, ele está falando de novo do odor suave. Lembra que no Salmo sempre se fala da fumaça, dos holocaustos, do odor suave, do incenso que se oferece a Deus. Então, Cristo é esse sacrifício de odor suave, né? O perfume dele perpassa todo lugar, você consegue sentir esse odor e reconhecer a presença dele, né? Então, lembra que o odor a gente reconhece antes de ver, não é assim? A gente sente o cheiro, mas não vê. A gente sente o cheiro do perfume, que aquela pessoa está aqui, né? Ou passou por aqui. Então, assim é o odor de Cristo, né? É o sacrifício de odor suave. Lembra daqueles salmos, né? Que falam do sacrifício, né? Da carne queimada de odor suave, do incenso. Fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem ditos indecentes, picantes ou maliciosos, que não convém, mas antes ação de graças. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, de novo, né? A salvação é dom de Deus, mas se a gente não colabora com ela, a gente não herda o reino, né? Então, São Paulo fala isso, né? Então, não é automático, né? Não é só crer em Deus, né? É necessário cooperar. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não vos torneis, pois, coparticipantes de suas ações. Outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor, e não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as, pois o que elas fazem em oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. Por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta, levanta-te de entre os mortos, que Cristo te ilumina. Vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que é uma porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Então, olha só que interessante, né? De novo, o pessoal fala, quem não bebe é crente, né? Católico tem que beber. Não, tá aqui, né? A gente é católico, tem a Bíblia, né? Então, quer dizer, pode tomar? Tudo bem, né? Com moderação, né? Esse negócio de católico ser o que pode se embriagar não tem nada a ver com o que está aqui na Bíblia, né? Então, ele fala aqui, né? Tudo bem, se a pessoa vai tomar um pouco de vinho, né? Mas cuidado, né? São Paulo fala aqui, né? Não é para se embriagar, né? Então, falai uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui entra agora a exortação moral doméstica. Então, agora, o coração do sacramento do matrimônio. Então, ele está falando do Cristo que nos transforma, que transforma as nossas relações, que envia o seu Espírito Santo, que nos tira das trevas, nos chama para a luz, para caminhar na luz. E agora ele vai falar assim, como que se caminha na luz dentro de um matrimônio? Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, começa pela submissão um ao outro, tá? Então, pela capacidade de um ser capaz de se submeter ao outro. O esposo à esposa e a esposa ao esposo, tá? Então, é a capacidade de ceder, os dois. As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, o salvador do seu corpo. Ixi, o pessoal tá pirando a cabeça aqui, tá aqui o cabelo ficando de pé, né? Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. E vós, maridos? E agora? Né? Então, é isso, né? Vou parar aqui, não vou ler mais, hein? E vós, maridos, amai as vossas mulheres
como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, como que o marido deve amar a mulher? Do mesmo modo como Cristo amou a igreja. E como que ele amou a igreja? Daquele jeito ali, né? Sendo capaz de entregar a própria vida e derramando seu sangue por ela, tá? Então, é assim que o homem deve ser capaz de amar a sua mulher, né? Então, é uma submissão mútua, vai dizer São João Paulo II, de modos diferentes, claro, né? Não é igualzinho, né? Porque o homem não é igualzinho à mulher no jeito de ser, nem a mulher é igual ao homem. Eles são iguais em dignidade, né? Mas não iguais no jeito de ser, nem na vocação, né? Mas existe uma submissão mútua e assim como, então, a mulher que diz que não se submete ao marido, bom, é que nem a igreja não se submeter a Cristo. E se o marido diz que ele que manda na mulher, que domina e que tem que maltratá-la, né? Bom, é igual, ele está agindo como Cristo agiu, né? Então, na verdade, a lição é para os dois, é uma submissão mútua. E se o homem é capaz de fazer o que Cristo fez pela sua mulher, a mulher não aceitaria também se submeter a ele? Claro que aceitaria, né? Alguém que faz o que Cristo fez por nós. Então, no fundo, é uma submissão deste modo. Ele está olhando o que Cristo fez por nós, a igreja, e está falando, olha, assim o esposo e a esposa devem ser, né? E como a igreja não se separa do Cristo, também os casais não devem se separar, né? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Então aqui é o batismo, né? Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, então a igreja é santa, né? Novamente, né? O que ele está falando. Então a igreja é santa. Assim, também os maridos devem amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o marido. Então, qual é o fundamento? Porque casamento na igreja é uma vez só, não dá para casar de novo, né? Porque o casamento na igreja é Cristo e a sua igreja. E Cristo e a sua igreja não se separam, né? Vai dizer São Paulo numa outra carta, se a gente é infiel, ele permanece fiel, né? Então, não existe divórcio entre Cristo e a igreja. Então, o casamento na igreja, se realmente aconteceu, o sacramento do matrimônio, se é imagem entre Cristo e a igreja, então também não tem como ser dissolvido, né, por nenhum poder, nem o Papa tem o poder de fazer isso, né? Se o casamento realmente é um casamento mesmo, consumado, não tem que fazer. É porque é Deus que faz, né? Lembra que nos sacramentos, em primeiro lugar, é Deus que faz, né? É Deus que age. Então, novamente, né, na Eucaristia, é o corpo de Cristo, é o Cristo que age e que nos faz o seu corpo. Claro, depende da nossa cooperação. Se a gente não cooperar, não é mágica, né? Mas a mesma coisa no matrimônio. O matrimônio é Deus que faz. O esposo e a esposa chegam diante de Deus com aquele seu amor, o amor humano, o amor de carne, que tem prazo de validade, que não suporta certas coisas, né? E pede diante do altar ao Cristo vivo que ele faça do amor dos dois um amor como o dele, né? Pela sua igreja, né? E o amor como da igreja por ele. Então, é isso que é o sacramento do matrimônio, né? O esposo e a esposa chegam com o seu amor ali, que é aquele vinho lá das bodas de Caná, que uma hora acaba, e aí chega ali diante do Cristo vivo no altar e fala: Senhor, faze deste nosso amor como o seu, né? E se cooperarem, o homem e a mulher, ele faz. É uma garantia, né? Se é um sacramento, existe essa garantia, né? Mas claro, depende da cooperação, não só de um só, né? Depende dos dois, né? Mas ele faz. E faz, inclusive, um amor salvador, né? Como de Cristo e a igreja. Cristo salvou a igreja. Quantos casamentos o esposo salvou a esposa ou a esposa salvou o esposo, né? A salvação eterna até, né? Santa Rita de Cássia é um exemplo, né? Santa Rita de Cássia salvou, né? Salvou o marido, salvou os filhos, né? Santa Mônica, né? E também homens, né? Santos que salvaram suas esposas, né? Então, tem tantos, né? Então é isso, né? Então, no casamento também envolve isso, um contribuir para a salvação do outro,
né? Não como dominador, né? Mas submetendo-se, né? Como diz aqui. Tá bom. Então, nós vimos aqui o fundamento do sacramento do matrimônio. Tá aqui. E por fim, o último capítulo, e aí a gente encerra. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, para serdes feliz e teres vida longa sobre a terra. Então, obedecer e respeitar os pais e honrá-los, cuidar deles, é um mandamento divino, né? São Paulo relembra disso. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, aos vossos senhores nesta terra, nesta vida, como a Cristo, servindo-os não quando vigiados para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Tende boa vontade em servi-los como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que todo aquele que fizer o bem receberá o bem do Senhor, seja ele servo ou livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, sem ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que ele não faz acepção de pessoas. Então, quer dizer, se existe alguém aqui que é empregado e outro que é patrão, tudo bem. Aqui na terra existe essa distinção, mas para Deus não existe essa distinção, né? Para Deus, se a gente maltrata uma pessoa, pode ser empregado, para Deus ele é filho dele, né? Então, assim, não existe, para Deus não tem acepção de pessoas. Isso é forte o que São Paulo fala, né? E só que por outro lado, ele fala que não necessariamente nesta vida vai ter uma igualdade material entre todos, né? Aparentemente vai ter patrões e empregados aqui para sempre, né? Seja na época deles escravos e donos, né? Hoje não existem mais escravos, graças a Deus, pelo menos no Brasil, né? Ou não deveria existir, né? Se existe, não deveria ter, mas existem relações de patrão e empregado, né? E não deve ser uma relação de conflito, né? O empregado toda hora tentando tomar vantagem do patrão, tentando ali sair antes da hora, tentando fazer o trabalho de qualquer jeito para acabar logo. Não, trabalhe como para Deus, sirva o seu patrão como você serve a Deus, né? E o patrão cuide do seu empregado como você cuidaria do próprio Cristo, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, de novo, a gente vê assim, por exemplo, nas linhagens marxistas, né? Comunismo, né? Fala da luta de classes, né? Então, assim, tem a luta de classe. A história se move por luta, né? Se você não pegar e lutar, não acontece, né? Então, assim, é necessário lutar, fazer revolução, né? Então, não é isso que a igreja prega de maneira geral, né? Claro, se existe uma injustiça grave, deve-se tomar as providências, mas a igreja prega não a luta de classes, não é o motor da história. O motor da história é aquele que é capaz de servir o seu Senhor, né? E o Senhor que é capaz de olhar para o seu empregado e ver nele alguém que tem a mesma dignidade com ele. Então a igreja é a favor da colaboração, da harmonia entre as classes, né? Não vai haver essa sociedade sem classes que os marxistas querem por meio da luta. Isso não vai acontecer, né? Mas pode haver uma certa harmonia e respeito, né, entre as pessoas e justiça também, claro, né? Mas então essa questão de luta de classe, você vê que não tem nada a ver com o pensamento de São Paulo, né? Senão ele teria falado aqui, escravos, revoltai-vos contra os vossos patrões, fazei uma rebelião, né? Matem todos eles, né? E tomem os seus meios de produção e se tornem vocês, né? Os donos. Não, ele não fala isso, né? Ele fala, servi-os como a Cristo, né? Como a Deus, né? Então, quer dizer, não é aceitar toda a injustiça, né? Mas por outro lado, é encontrar no seu trabalho, né, uma forma de servir o próprio Senhor, né? E claro, os patrões também têm que viver a dignidade com os seus empregados, né? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui ele vai falar do combate espiritual. Então, aqui São Paulo vai falar que não é somente contra coisas dessa terra que a gente luta, né? Então, fortalecei-vos. Então, fortalecer para quê? Para lutar, né? Com a força do Senhor. Então, fortaleza. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Então, existe um combate, né? Você tem que revestir da armadura divina para vencer o diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Então, quer dizer, existem pessoas angélicas interessadas na nossa perdição, tá? Existe isso, existe a realidade do combate espiritual, e a gente não pode ser alheio a isso. Se a gente sente tentações, claro, não vem só de nós mesmos, né? Existem questões espirituais também envolvidas.
tá? Não é só contra o sangue e a carne, tá? Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poderes resistir o dia mau e sair firmes de todo combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Então, a fé, né, a profissão de fé é um exorcismo, né? Dizer que crê em Deus e que confia nele, né, isso expulsa os dardos do maligno, né? Então é necessário reafirmar a fé. Se você estiver sentindo muita tentação, fala creio, né? Creio em Deus Pai, né? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então qual que é uma arma contra o diabo? A palavra. Então lê a palavra, tem intimidade com ela, invocá-la, né? Então assim, os salmos principalmente, né, são espadas contra o espírito maligno. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, no Espírito. Para isso, vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que, quando eu abrir os meus lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, que eu fale ousadamente como importa que eu fale. Então, esse é o final da carta, né? Então, São Paulo, novamente preso aqui pelo Evangelho, ele pede orações para que ele seja capaz de dar o seu testemunho até o final. Então, a igreja em oração, a igreja que reza uns pelos outros, né? Então, assim, é necessário, né? Rezar uns pelos outros, rezar pelos que passam tribulações, né? Isso é parte da vocação de ser igreja, né? Bom, então é isso, né? Então, às vezes, a gente encontra gente também que fala assim, eu nunca peço nada, né? Eu só agradeço, né? Tá bom, pode ser que você não esteja precisando de coisa para você, mas certamente tem alguém que está precisando de coisas, então peça pelo outro, se você não quer pedir para você, né? Então, assim, pode agradecer também, muito bom agradecer a Deus, louvar a Deus, né? Mas peça, né? Jesus falou para pedir, né? E se não quer pedir para si, então pede para outra pessoa, tem tanta gente que precisa, né? Então peça. Então é isso, né? E depois a saudação final que nós já vimos, né? Vamos encerrar, né, a nossa leitura de hoje. Senhor, nós os louvamos, agradecemos pela vossa palavra, pelo mistério da vossa igreja, por vós terdes já desde toda a eternidade nos predestinado a sermos seus filhos, sermos santos e irrepreensíveis. O Senhor que nos deu o caminho das pedras para nós caminharmos nas boas ações, nos infundiu o seu Espírito, o Senhor que age por meio da sua igreja e nós somos parte dela. Nós os louvamos por ela, pedimos pela vossa igreja, pedimos por todos aqueles que sofrem, que são perseguidos, que estão presos, especialmente aqueles que sofrem por serem cristãos, por darem testemunho de Cristo. Nós os pedimos que o Senhor nos fortaleça com o escudo da fé, que o Senhor nos coloque a espada da vossa palavra na nossa mão, que nós possamos, pelo vosso Santo Espírito, vencermos todas as insídias do maligno, permanecemos em paz em nós mesmos, em paz nas nossas famílias, que o Senhor possa elevar e salvar todas as famílias que diante de vós receberam o sacramento do matrimônio, que trouxeram em suas mãos diante de vós o seu amor humano, para que o Senhor possa transformar este amor humano num amor como o do vosso Filho, Jesus Cristo. Intercedemos por todas as famílias, em especial hoje, e pedimos ao Senhor que é a paz que rompeu em si toda a inimizade entre os povos, possa também trazer a paz, especialmente à terra onde o vosso Filho passou e peregrinou, porque aqueles povos também são chamados a serem um pelo vosso Espírito. Derrame sobre eles, Senhor, o vosso Espírito e sobre cada um de nós. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.